a hipnoterapia na depressão. Como que vai funcionar a hipnoterapia no tratamento da depressão? Antes de entrar nisso, você precisa saber o que é depressão. Você precisa estudar muito sobre depressão para você poder entender os processos, para você entender melhor seu cliente e você ter mais segurança para tratá-lo. Então, qualquer coisa que você vai tratar, você precisa primeiro conhecer e estudar bastante. Esse curso, ele se chama hipnoterapeuta especialista em depressão. Especialista em depressão. Você precisa ser especialista nisso. Você precisa ser capaz de, se você gosta de palestrar, por exemplo, se você receber um convite para uma palestra sobre o assunto, você possa tenha conteúdo para você apresentar, para você dar uma palestra, palestrar, você dar uma aula, ministrar uma aula sobre o assunto. Então, é importante que você tenha esse conhecimento. Aqui no curso, eu vou passar para você o mínimo que você precisa saber, mas você precisa pesquisar um pouquinho, isso tudo também é muito importante, tá? Para você tratar. Isso vai deixar você também mais seguro. E como eu falei, se você quiser fazer uma palestra, dar uma aula, você vai poder escrever artigos sobre o assunto, escrever textos para postar nas redes sociais, por exemplo, mesmo que seja só para postar em redes sociais, isso vai ser importante que você tenha conhecimento. Então, estude. Eu vou passar para você nas próximas aulas o mínimo possível. E a hipnoterapia, ela vai se basear nesse conhecimento que você tem sobre a depressão. Porque quando você entende melhor quais são as causas mais comuns, como ela começa, o que ela gera de emoção no seu cliente, quais são os sintomas, o que ele vai sentir. Quando você começa a entender isso, fica mais fácil para você entender como a hipnose pode ser um agente transformador na vida daquele cliente. E você começa a entender também que você pode agir fora do set terapêutico, do consultório ou do atendimento online. Você começa a entender que existem coisas e tarefas que você pode pedir para o seu cliente fazer. Então, a hipnoterapia, ela vai ser o tratamento, a terapia para ajudá-lo a sair da depressão, e você vai passar também coisas que ele precisa fazer entre uma sessão e outra. Isso vai ser muito importante. A hipnoterapia, então, ela vai ser a terapia principal, mas você pode pedir, por exemplo, para o seu cliente, você vai entender por quê daqui a pouco, durante as aulas, para que ele busque um exercício físico, para fazer uma atividade física, um esporte, que vai ser melhor ainda. Você vai entender por quê. E você vai entender dentro desse conhecimento sobre depressão, o quanto isso é importante. Então, a hipnoterapia na depressão, ela não se limita ao set terapêutico. Você precisa entender que você precisa agir na vida dele, pedir para ele fazer coisas na rotina dele, no dia a dia, que vão ajudá-lo a sair mais rápido daquele estado depressivo para um estado mais sadio, mais saudável, onde ele vai ter prazer em fazer as coisas, onde ele vai ter prazer em se relacionar com as pessoas. Daí a importância de estudar sobre o assunto, ok? Então, a hipnoterapia na depressão é muito baseada no conhecimento que a gente tem do processo do estado depressivo, do transtorno que o seu cliente está passando. Você vai perceber isso e vamos para a próxima aula.